E o tema do vídeo de hoje vai ser o 60º Encontro Nacional da Sociedade Numismática Paranaense. O encontro ocorreu nos dias 5 e 6 de outubro de 2018. Como de costume, no Hotel Mabu Curitiba Business, localizado na Praça Santos Andrade, centro da capital paranaense, Curitiba. O encontro contou com mais de 50 mesas de comercialização, reunindo comerciantes de todo o Brasil e também contando com alguns representantes do exterior, como comerciantes uruguaios. O evento também contou com a participação do Gilberto Tenor, presidente da Sociedade Numismática Brasileira, dentre outros representantes de diversas outras instituições do gênero. Para além, o evento também contou com uma venda sob oferta entre os associados, contando com mais de 500 itens à disposição, dentre moedas, cédulas e materiais relacionados. Sendo esse um evento aberto aos associados das diversas entidades congêneres, a ideia básica é justamente promover o colecionismo, a numismática e colocar em contato os diferentes comerciantes, colecionadores interessados sobre o tema. Então vamos ver aí algumas pecinhas que estavam à disposição durante este evento. Aí nós temos uma bonita e grande moeda de prata do Brasil colonial. Esse aqui, uns 640 réis, datado de 1695, sendo uma das primeiras moedas aí cunhadas em território brasileiro. Então a gente teve aí uma Casa da Moeda itinerante, enviada por Dom Pedro II de Portugal, a qual cunhou moedas no Rio de Janeiro, em Pernambuco e na Bahia, sendo esse aqui um dos exemplares dessa primeira remessa de moedas cunhadas em território brasileiro. Anterior a isso, as moedas eram cunhadas em Lisboa, então essas aqui as primeiras de nascimento brasileiro. Já essa outra pecinha nos chama a atenção pela carimbagem que nela foi aplicada. Então era uma moeda aí do Brasil colonial que recebeu esse chamado carimbo primitivo do Império. Então o valor com a coroa, os ramos de café e fumo. A ideia básica aí desse carimbo era atualizar a moeda quanto à nova forma política do Brasil independente, né? Então transformar elas em moedas do Brasil imperial. Entretanto, não existe uma documentação histórica que comprove isso ou autorize, né, a punção dessas peças. Então, ficando aí essas conclusões a cargo de diversos estudiosos que deduzem a partir da própria observação do carimbo e dessas peças. Aí nós temos uma bonita e pequenina moedinha de prata do Brasil imperial. Essa aqui datada de 1824 e cunhada no Rio de Janeiro, sendo o segundo menor valor em prata em circulação. Então tínhamos 80 réis, o 160, o 320 e o 640, além de, logicamente, o patacão no valor de 960 réis. Sendo essa realmente uma pecinha difícil de ser encontrada, sobretudo em bom estado de conservação, assim como essa, uma vez que em sua maioria recebeu furos ou soldas para se transformar em joias, né, uma vez que era comum nesse período a utilização de moedas nesse fim. Dando continuidade à mesma série, nós temos aí o valor seguinte, né, o 320 réis. Esse aqui datado de 1825, também da Casa do Rio de Janeiro. Chama atenção aí o cunho um pouquinho deslocado, né, o que nesse período era comum, logicamente é uma observação que deve ser feita na descrição da peça, mas não transforma ela numa grande raridade ou aumenta o seu valor em função desse erro. Nos chama a atenção a belíssima pátina da peça, então ela tem um cinza bonito e bem uniforme em toda ela, o que logicamente valoriza a peça. Também chama a atenção aquele 3A colocado ao lado da coroa, isso faz referência aí à variante catalogada dela e que muitos colecionadores antigos anotavam na própria peça. Aí nós temos um grande patacão, né, o 960 réis de 1827, Rio de Janeiro do Brasil imperial. Entretanto, uma pecinha falsa do período, a gente pode ver até pelas características da letra, o tipo de metal, que realmente não é prata, né, a olhos vistos nós conseguimos perceber isso, e foi classificada aí como uma falsa americana. Mesmo tendo esse tipo de classificação, confesso que fico com um pouco de dúvida quanto à classificação da falsa americana. É sabido que moedas falsas eram cunhadas nos Estados Unidos e trazidas para o Brasil, mas ainda não consegui um trabalho efetivo que explicasse e descrevesse essas peças por menor.
Aí nós temos um interessante vintenzinho de cobre de 1827, cunhado no Rio de Janeiro. Recebeu o carimbo geral de 10, como a gente pode ver, mas o que vai chamar atenção na peça é o grande cunho deslocado. Então não é nada sutil, né? Uma grande área da peça ficou de fora da cunhagem, e isso sim, né, vai transformar ela num erro mais valioso para a coleção, uma vez que é um erro bem evidente. O cunho levemente deslocado é sempre comum nesse tipo de peça, mas dessa forma, com grande erro, nem tanto. Então essa sim pode ser guardada e classificada como um belo boné, como popularmente é conhecido este tipo de erro, que de fato é o cunho deslocado. Aí nós temos outra pecinha interessante de cobre, essa aqui da Casa de Cunhagem de Goiás, datada de 1833. Então, R$80 do reinado do Dom Pedro II, seguindo a mesma padronagem aí das pecinhas de Goiás do reinado do Dom Pedro I. O que vai chamar atenção é o carimbo de 20 aplicado do lado errado da peça, né? Esse carimbo deveria ser aplicado sobre o valor de 80, né, para alterar aí seu valor de circulação. Entretanto, esse foi aplicado sobre o brasão do Império, do ladinho errado da peça. Então, algo que torna ela um pouquinho mais interessante deve ser descrito. Uma curiosidade muito legal para a coleção. Outro conjunto de peças muito interessantes do Brasil imperial é a série de cruzados, conhecido aí como segundo sistema monetário, então que vai relacionar moedas no valor de 100, 200, 400, 800 e 1.200 réis. Sendo que de uma forma geral todas elas aí têm uma quantidade menor em relação às demais peças, então um pouquinho mais difíceis de serem encontradas. Uma boa coleção que tenha um exemplar de cada valor já é algo significativo aí, dado a dificuldade de encontrar essas pecinhas. E o exemplo que temos aqui é uma pecinha de 400 réis de 1834. A pecinha está em excelente estado de conservação, pouquíssimo desgaste, bem íntegra, com uma bela pátina uniforme, né, o chamado cinza de elefante pelo Prober. Então é uma peça aí em excelente estado para entrar numa coleção. Já essa outra da mesma série, já um valor acima, o 800 réis, datado de 1844. Dessa série, o valor mais difícil de ser encontrado. Então, se você quer realmente achar algo valioso na gaveta do seu avô ou da sua avó, torça para achar uma pecinha de 800 réis, das mais cobiçadas aí dentre os colecionadores. Com certeza, com uma dessa na mão, você terá um bom dinheiro no bolso, sobretudo se ela estiver assim íntegra, com todos os relevos preservados e uma boa pátina. Chama especial atenção aí para esse design do brasão imperial. No meu entender, né, no meu gosto, aí, o mais bonito de todas as séries de moedas do Brasil imperial. Esse é o que, do ponto de vista iconográfico, aí, me agrada mais. Então, pecinha muito legal. Aí nós temos um bonito e grande 2.000 réis de prata do Brasil republicano. Então, primeiro 2.000 réis cunhado aí para o novo regime republicano, seguindo aí o mesmo padrão de peso, diâmetro das moedas do período do Brasil imperial. Isso aqui datada de 1827, uma das pecinhas aí bem difíceis de serem encontradas, independente da data. Em sua maioria essas peças foram usadas para o pagamento de contas no exterior, então foram em sua maioria para fora do Brasil, ficando poucas aí para entrar nas diversas coleções. E já durante o Brasil republicano, separei algumas pecinhas interessantes com erros durante o processo de cunhagem, o que aí tem se valorizado muito dentre os colecionadores, com cada vez mais pessoas interessadas por esse tipo de peça. Então a gente tem essa aqui de 1893, um 200 réis com o reverso invertido, uma vez que ele deveria ter reverso de moeda e apresenta o reverso de medalha. Já essa outra peça aí se trata de um cunho deslocado, então a gente pode perceber que ela ficou bem fora de esquadro. Então se trata aí de uma moedinha de bronze e alumínio do Getúlio Vargas, né, um 20 centavos de cruzeiro. Já essa outra pecinha de 1961, um cruzeiro de alumínio. Confesso que nunca tinha visto nesse tipo de material um boné, ainda mais um boné tão grande e evidente como esse aqui. Já esse outro aqui, de 1967, um outro cunho bem deslocado, que também fica bem evidente e fácil de observar, né? Lembrando que enquanto maior o cunho for deslocado, mais evidente for esse erro, maior valor comercial terá. E ainda no que se refere aos valores comerciais, é fundamental nós termos em mente que o estado de conservação é um dos maiores determinantes do valor da peça. Moedas que têm valor unitário pelo estado de conservação podem ser negociadas ao quilo caso estejam em estado ruim,
né? Então a gente tem aí como exemplo uma moeda que está em excelente estado de conservação. Aqui uma outra bela peça em excelente estado, um 500 réis de 1928, de bronze e alumínio. Essas pecinhas tendem a escurecer com o tempo, né? Então é uma pecinha que ainda possui seu brilho de cunho, com toda certeza vai ser mais valorizada. Já essa outra aqui, datada de 1937, é um 100 réis de níquel, que também está em excelente estado de conservação. A grande dica dessa pecinha aí é ver o nariz do tamandaré. Relevo mais alto que acaba desgastando primeiro. Aí já outra pecinha também comum, de 1945, um cruzeiro, mas que também é excelente estado de conservação, tendo aí seu brilho de cunho bem preservado e todos os seus relevos. Isso sim é uma pecinha de coleção. Então, se uma dica pode ser dada a quem está iniciando uma coleção, é se preocupe muito com o estado de conservação de suas peças, que isso sim vai valorizar a sua coleção. Aqui a gente tem os 5 centavos de 2001, também em perfeito estado, moeda bonita, íntegra e com o seu brilho de cunho. E por fim, para finalizar, trago 2 carimbos particulares sobre 960 réis. O primeiro deles, Icó, né, atribuído a um movimento revolucionário, o qual muitos estudiosos aí vão dizer que nunca existiu, sendo uma carimbagem somente para valorizar peças comuns. Não é o caso, né? Acabou então, em teoria, por estragar uma peça legal, que é esse 960 réis de 1817 em prata. Mas enfim, tema que ainda carece de mais estudos, uma vez que não temos certeza da existência ou não desse movimento revolucionário. Já esse outro, um carimbo particular, sem referência conhecida. Sobre outro 960 réis, esse aqui datado de 1820, Rio de Janeiro. Não se sabe então ao certo a origem e o motivo pelo qual esse carimbo foi aplicado, que muitas vezes divide opiniões entre diferentes colecionadores, alguns achando que se estragou a peça e outros que tornaram a peça mais interessante por essa aplicação. Seja como for, não deixa de ser um tema interessante para o debate. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado das pecinhas que eu separei para mostrar para vocês, todas elas aí que estiveram disponíveis nesse evento da Sociedade Numismática Paranaense.